Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz de Jesus nos envolva um pouco mais e que nós possamos permanecer nessa paz verdadeiramente para usufruirmos o máximo desses instantes que nós aqui estamos reunidos para assimilar da sua lição aquilo que nós realmente necessitamos assimilar como aprendizado para o nosso espírito. Estamos para discorrer um pouquinho do Evangelho, capítulo 16, os itens 14 e 15, os dois últimos itens do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. Esta é a primeira apresentação deste ano e eu quero assim, compartilhar com todos vocês o meu recomeço, a minha alegria por estar aqui e desejar que o nosso aproveitamento este ano seja o maior possível, tanto no aprendizado teórico, quanto também na vivência que nós haveremos de experimentar, cada um de nós, por sua vez, no seu pedacinho, na sua casa, no seu trabalho, na via pública, onde quer que sejamos chamados a dar testemunho dessas lições tão grandiosas que recolhemos do Evangelho do nosso Mestre. Quero também dividir com todos vocês, e quem tiver interesse, quiser assim, dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, alguma pergunta, eu vou deixar, já está disponível lá numa caixinha, lá na biblioteca, um e-mail que vai poder postar alguma coisa sobre o tema que nós iremos assim tratar cada vez que viermos aqui. Então fica assim disponível para quem quiser participar. Então é um trabalho que nós estamos propondo e vocês poderão contribuir para que a gente melhore cada vez mais as nossas exposições. Vejo também que nós precisamos, todos nós, tanto os encarnados quanto os desencarnados que estão aqui em número bem maior do que nós, desenvolvermos a nossa capacidade de percepção para a gente retirar inúmeros obstáculos da nossa vida, da nossa mente, do nosso comportamento, obstáculos esses que nos mantêm ainda numa ilusão quanto à vida que nós estamos realizando aqui na Terra, que é a vida material e a vida espiritual. Então, precisamos aproveitar o máximo da nossa existência. Daí, estarmos atentos na remoção desses obstáculos que nos iludem e que servem de grande dificuldade para que nós avancemos na nossa trajetória, na nossa marcha. Só que para isso é preciso de ter muita coragem, ter muita humildade, porque a partir do momento que nós identificamos as nossas reais necessidades, não nos deixarmos mais seduzir pelas coisas que não dizem diretamente assim, respeito aos interesses do nosso espírito. Separarmos, pelo menos a título de didática, aquilo que é de interesse da matéria e aquilo que é de interesse do espírito. Então, nós precisamos de ter essa coragem. E nós vamos procurar sentir, acima de tudo, sentir as palavras, ou nas palavras de Lacordaire,
que é o Espírito que ditou a mensagem, que está no Evangelho, né, desprendimento dos bens terrenos, onde ele nos revela um profundo amor por todos nós, no alerta que ele nos faz a respeito da necessidade de desprendimento dos bens terrenos e em relação à riqueza em geral. Convido agora para me auxiliar a minha companheira querida. Boa noite. Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai e vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar de volta. Pega a tua cruz e vem, segue comigo e assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo para outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Então, aproveitando, né, essas palavras da nossa companheira através da música, vamos começar, meus queridos irmãos, este ano com o firme propósito de trabalharmos o desapego. Então, as palavras de Lacordaire: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Então, nessa senda de aperfeiçoamento, nós já entramos, a partir do momento que nós saímos das mãos do nosso Criador. É uma trajetória que não haverá retrocesso. A nossa caminhada será sempre avante. Mas nessa caminhada, ela pode ser mais acelerada, ela pode ser lenta e ela pode estacionar por séculos e séculos, por milênios e milênios. Então, nós estamos vivenciando um momento em que nós, como indivíduos, e nós, enquanto uma comunidade de espíritos habitantes dessa terra, estamos dando um avanço significativo na nossa ascensão espiritual. Então, é momento de estarmos muito atentos, muito alertas, para que a gente não perca esta oportunidade e não tenhamos de recomeçar como o aluno que negligenciou durante o ano e depois terá de recomeçar na mesma etapa em que ele tem necessidade e ver todos os seus companheiros, ou grande parte dos seus companheiros, avançando às séries seguintes. Então, aproveitemos essas lições, né, essas palavras de Lacordaire, e recordemos ainda que nós temos negligenciado. Nós estamos, apesar de tanto conhecimento, de tanta obra doutrinária, nós estamos acomodados por acreditarmos na imortalidade do espírito, por acharmos que se aquilo que nós não realizarmos nessa existência, a gente diz: não, eu vou nascer de novo, eu faço depois. É uma acomodação que nós estamos entrando
por ela, é uma característica de ociosidade, de falta de vontade da criatura para exercitar a lição que tem aprendido. Então, nós sabemos que o nosso planeta é um planeta ainda de provas e de expiações, e que por isso a ignorância ainda predomina, as imperfeições predominam, a influência, né, que a matéria exerce sobre nós é muito grande em relação às coisas do espírito. Tudo aquilo que estimula o prazer, os sentidos, exercem um fascínio muito grande sobre nós, nos seduzindo, ajudando-nos ilusoriamente a acreditar que nada disso vai passar, que nada disso vai acabar. Então nós passamos uma existência inteira iludidos, para depois recomeçarmos novamente. Então, nós temos sido muito mais matéria do que espírito. E o momento urge para que nós nos tornemos mais espírito na matéria e menos matéria na matéria. Sabemos que é difícil desprender-nos dos bens terrenos. Isso é um fato, pois que as necessidades de sobrevivência, o conforto, todas essas coisas que nós buscamos, faz parte da estrutura de progresso, do trabalho, do desenvolvimento, né, do aprimoramento da inteligência. Tudo isso faz parte. Mas sabermos como utilizar todos estes recursos é o que nós ainda não aprendemos. Porém, quando nós ouvimos dizer, ou lemos a respeito do desprendimento dos bens terrenos, nós distorcemos essa lição e achamos que para sermos felizes, para sermos realmente, entre aspas, salvos, nós temos que abrir mão de tudo aquilo que temos conquistado, que é necessário a pobreza material, viver na miséria, passar necessidade. Então, são conceitos distorcidos a respeito do desprendimento dos bens terrenos que Jesus nos deixou nas suas palavras, e que está na doutrina tão bem esclarecido e tão bem desenvolvido o assunto. Se cada um de nós formos abrir mão dos nossos haveres, dos nossos bens, haveremos de engrossar de maneira significativa a grande massa de criaturas miseráveis, né, que formam aí a camada de desigualdade da sociedade, e que muitas das vezes os nossos olhos fogem para não enxergar, que os nossos ouvidos ficam tapados para não ouvirmos as necessidades. Então, se nós formos nos tornar mais a nossa sociedade se transformará num caos. Então, não é preciso desprendermos, abrirmos mãos, né, abrirmos mão daquilo que conquistamos com o trabalho, com a honestidade, com o esforço, para vivermos aquilo que Jesus está solicitando de nós, o desprendimento dos bens terrenos. Vamos um pouco mais fundo, desdobrando o significado desta palavra, dessa frase, porque os bens materiais, eles não são proibidos, não são, vamos dizer assim, pecados aos olhos de Deus. Caso contrário, não seria permitido que o homem desenvolvesse aquisições através do esforço e do trabalho.
nós podemos entender que, para muitas pessoas, abrir mão de qualquer coisa que lhe pertença, que ele julgue que lhe pertença, um bem material, é difícil, né? Abrir mão, vou começar de coisas simples, de um sapato, de uma roupa, de uma joia, de um objeto de valor, né? De uma casa, de um carro, de um imóvel, uma fazenda, outras coisas mais. Nós sabemos que não é fácil. E se estivéssemos numa situação que tivéssemos de abrir mão, sinceramente e honestamente, eu creio que nenhum de nós iria entregar coisas que nos amealhamos, vamos dizer assim, de mão beijada, para atender a uma necessidade, ou dividir com outras pessoas daquilo que nós tanto zelamos, tanto temos cuidado em manter. Mas há bens materiais mais difíceis de abrirmos mão do que estes bens. Quando nós lembramos desprendimento dos bens materiais, lembramos primeiramente da riqueza, dos haveres materiais, como nós mencionamos. Mas há outros bens materiais que são extremamente nocivos, no sentido em que a criatura se apega a esses bens e dificilmente ela vai abrir mão desses bens. Então, o homem acaba por se deixar vencer, né, pelo apego aos bens ligados ao sentimento. Então, recordemos aqui o apego ao poder, o apego à vaidade, o apego à beleza, o apego à inteligência, porque nós não sabemos lidar com estas coisas. Nós podemos presenciar todos os dias criaturas valorosas se deixando levar e resvalando-se por caminhos desastrosos, quando assumem o poder e não abrem mão do poder por nada, e dão a vida para se manterem no poder. A estatística é assustadora. E nós estamos presenciando poderosos caírem. Nós podemos perceber companheiras e companheiros valorosos, extremamente apegados à beleza, comprometerem a saúde, que não no momento, mas talvez mais para frente, através de atitudes impensadas, né? Desnecessariamente, muitas vezes, porque há a estética necessária para manter a saúde, e há aquela estética pela vaidade simplesmente. Então, esse tipo de apego, ele é mais difícil de ser libertado do que o apego aos bens materiais. É difícil para o homem abrir mão dos cargos, abrir mão das posições, das raças e abrir mão das pátrias em que vivem, em que nasceram, em que hoje estão abrigados. Então, esse apego, ele é mais arraigado do que o apego material e que nós não damos a devida atenção a eles. Vemos também, inclusive nos meios religiosos, e por que não no meio espírita, muitos companheiros igualmente valorosos, que adotam na postura e na função que exercem ou que estão exercendo o poder de mando, o poder de destaque,
e não abrem mão para transmitirem a outros a possibilidade de aprenderem. Então, abrir mão da importância que nós nos damos e da importância em que esperamos que o mundo nos dê é muito difícil. E que nós ainda sentimos uma necessidade de nos tornar centro. Nos sentimos a necessidade de controlar, de ter domínio em tudo. E nós não temos domínio e nem controle de absolutamente nada. Então entramos em estados de perturbação quando nós verificamos que as coisas estão saindo fora do nosso controle, não é assim? Então entramos em estado de desequilíbrio, entramos em depressão, entramos em desajuste, porque nós nos apegamos a essa condição de sermos aquilo que nós estamos aprendendo ainda a descobrir. Então, se nós formos considerar toda a gama de bens terrenos, veremos que, dentre esses bens patrimoniais, a dificuldade que a mãe tem de desprender-se, de desapegar do filho, a dificuldade que o filho tem de liberar-se dos pais, a dificuldade tem do esposo desapegar-se da esposa, e da esposa desapegar-se do esposo, do irmão da irmã, e assim sucessivamente. Porque nós desenvolvemos ao longo da nossa trajetória o hábito de sempre estar segurando alguma coisa. E é assim, desde que nós ainda somos bebês, nós seguramos a chupeta, seguramos uma fralda, seguramos um cobertor, seguramos na mamãe, Estamos segurando, e não abrimos mão de nada. Então, permitam-me, a gente dizer que é necessário a gente sair desse estado de acomodação e de letargia moral que nós ainda estamos nele. E que muitos estão entrando sem perceberem que estão entrando. Acreditar na reencarnação é um fato necessário. A reencarnação é uma lei. Mas nos apegar a isso para deixarmos o trabalho que precisamos fazer hoje para depois, isso não é da lei. Porque é da lei o nosso trabalho, o nosso esforço. E esse esforço, ele é incessante. Então é preciso cuidado, refletirmos com mais segurança naquilo que Jesus nos tem mostrado, nos tem falado. Acordarmos desse sono letárgico que nós estamos nele. Às vezes a gente diz com muita facilidade, mas a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Eu sei o que eu estou fazendo. Não é assim que a gente faz? Nossos filhos falam assim para a gente, nós falamos isso para os nossos pais, os nossos netos vão falar para os nossos filhos. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Será que nós sabemos realmente o que estamos fazendo com a nossa vida? O maior patrimônio que nos foi dado por Deus? Então é preciso pensar. É inegável que, sendo esse patrimônio individual, nós iremos conduzir, administrar essa vida. E todas as nossas ações, tudo aquilo que realizarmos, vai refletir inegavelmente no teor de vida, na qualidade de vida, na situação que nós haveremos de desfrutar aqui e no além, e posteriormente quando renascermos.
Nós construímos, porque realmente a vida é nossa. E justamente porque ela é nossa que temos que trabalhar com essa vida com mais responsabilidade. Nós dizemos também, com muita frequência, que não gostamos de dar trabalho para ninguém. Não é assim? Então, quanto menos trabalho, quanto menos a gente incomodar, mais a gente acha que é independente. Quanto engano! Porque o trabalho que nós damos aos espíritos superiores, aos nossos anjos guardiães, aqueles que são os nossos tutores na espiritualidade, gente, não é brincadeira. Nós damos um trabalho imenso para que eles nos ajudem a reconduzir no caminho que nós estamos insistindo em distorcer, insistindo em desviar. Então, nós damos muito trabalho à espiritualidade. E nós precisamos corrigir para ajudá-los a nos ajudar. Então, revivendo as palavras de Jesus, através do Consolador, nós encontramos um roteiro muito seguro para que a gente possa caminhar com mais serenidade, com mais equilíbrio e conquistarmos a felicidade, essa felicidade tão almejada que todos nós buscamos, sonhamos com ela. Onde será que ela vai estar? Né? Então, vamos recordar, meus queridos, que nós somos criaturas falhas no caminho da evolução, no caminho das conquistas morais. Porque nos falta maturidade psicológica para compreendermos os objetivos da nossa vida. O que nós precisamos fazer? Então, é em relação a essa maturidade que nós hoje estamos precisando dar mostras dela. Não se trata de maturidade fisiológica, cronológica, mas maturidade espiritual. Então, o momento é de definição, de mudanças graves, onde nós precisamos dar testemunho dos valores já amealhados. Ou não temos? É evidente que todos nós temos uma imensa bagagem. Então, se nós somos portadores hoje da fé espírita, não é para ficarmos de braços cruzados e achar que os espíritos vão fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos trabalhar, e trabalhar muito. O espírito tem que desafiar a vida com coragem, com determinação, com fé. Porque as dificuldades, elas não serão sanadas por ninguém a não ser por nós mesmos. E nós estamos assim querendo que as coisas aconteçam milagrosamente. Prato feito, né? Ou achamos que devamos deixar que os anjos façam, ou os espíritos façam por nós. A nossa parte, ela é nossa. Mas quando falamos em trabalho, a alma estremece, sabiam disso? Quando se fala em trabalho, a alma estremece. Quando se fala em servir, a alma recusa. Então, nós estamos aqui para trabalhar, para servir. Não é para sermos servidos. Não é para que as criaturas solucionem, resolvem, nos entreguem tudo pronto. Não, nós temos que ir à luta. Porque a vida é nossa. Vamos lembrar que são palavras do nosso querido Jerônimo Mendonça, contemporâneo nosso, de Ituiutaba, desencarnado em 1900 e, se não me engano, em 89. Então, nos deixou lições assim preciosas. Então, diz-nos Jerônimo que o hospital é para o doente, escravo das paixões, espíritos ainda que não erradicaram
do seu caráter, os vícios, as paixões. Somos alunos repetentes de muitas matérias. E alunos dentro das vidas sucessivas, em que nós aprendemos, muitas das vezes, naquele mesmo ponto, naquela mesma parte da disciplina que nos levou a repetir, nós repetimos novamente. Não conseguimos realizar a prova, o teste. Então, nós estamos espíritos endurecidos, insistentes, né, porque não quer se dobrar. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Será mesmo assim, meus queridos? Todos nós nascemos para mudar. E mais cedo ou mais tarde nós haveremos de mudar. Então nós somos alunos repetentes na escolaridade da vida. Diz-nos ainda Jerônimo Mendonça: não aguardemos brisa fresca, vida amena, sol brilhante, céu azul, rede macia, casa branca na colina e nenhuma contrariedade, porque nós nunca vamos encontrar isso aqui na terra. Tá? Ele deixa isso bem claro, para que a gente não se iluda. Vivemos num mundo de provas e de expiações. Quem não está na prova, está na expiação, está no teste. E isso é incessante, é todos os dias. É desde que nós reencarnamos. E será até o momento em que nós cerrarmos os nossos olhos para a vida material. Jesus, que foi Jesus, viveu 4 estações. Né? Ele viveu a manjedoura, o horto, viveu o sinédrio e o calvário. E nós? O que é que nós estamos querendo viver? Qual a estação? Não é só primavera, certamente. Então Jerônimo nos alerta. Vamos caminhar no ultimato das dores, no açoite das tempestades. Mas nós temos de caminhar. Temos de servir um tanto mais. Então, vamos trabalhar e aproveitar o restinho de vida que ainda temos. Palavras de Jerônimo. Então, vamos aproveitar, meus queridos, o restinho de vida que ainda temos. Nós não sabemos quanto tempo é esse restinho. Se são algumas décadas, se são alguns meses, algumas horas, se são alguns segundos. Não sabemos. Ah, se soubéssemos, né? Ainda Jerônimo nos conta uma passagem, né, dele que eu achei muito interessante para exemplificar. Dizem que o Jerônimo, todos sabem, ele, mais de 30 anos de sua existência, ele passou numa cama, tetraplégico, né, movimentando já no final apenas os olhos e a boca. Mas deixou lições grandiosas. E ele era convidado para trabalhar. Como que ele trabalhava? Dando palestras. Então, ele foi convidado para fazer uma palestra numa cidadezinha aqui da região. E, como ele também tinha muitos problemas de saúde, quando chegou no dia de ele fazer a sua apresentação, a sua palestra, ele ficou impossibilitado. A sua saúde arruinou, e ele não tinha condições de ir. Aí ele pediu que um amigo, a quem ele confiava, que fosse no lugar dele assumir aquele compromisso. E esse amigo, então, prestamente foi atender ao pedido de Jerônimo. Pegou a Kombi e foi em direção à cidade fazer a palestra. Só que, no percurso, né, da viagem, que não era longa, aconteceu um acidente. A Kombi capotou e o senhor lá saiu, né, foi jogado fora da Kombi. E a Kombi foi toda destruída. Aí o homem, ele estava carregando o evangelho, ele levantou assustado, viu o estado da Kombi, pegou o evangelho, que ele conseguiu achar o evangelho,
abriu o evangelho para fazer uma prece e agradecer a Deus, né, ter lhe poupado a vida. Aí, quando ele abriu o evangelho, chega lá a lição: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, nós podemos perceber por aí, né, que Jerônimo conta isso de uma maneira assim, muito interessante. Se nós estamos aqui, não é porque nós não somos de bem, eu não falei isso, gente, mas é porque nós ainda temos muito trabalho a realizar. Quando nós não tivermos mais trabalho nenhum, nós não vamos estar aqui mais. Então, guardemos sempre, né, esse registro. Se nós estamos aqui, é porque ainda somos devedores. Ainda estamos recebendo a misericórdia para realizarmos o trabalho que precisamos realizar. Vamos lembrar também que, como eu tinha comentado, né, antecipadamente, nós não sabemos quando nós seremos recolhidos aqui da terra. E isso é tanto fato que nós nunca estamos preparados para esse momento. Ou alguém aqui já está preparado? Difícil, né? Mas Jerônimo ainda nos conta o seguinte: disse que um dia ele estava muito mal, porque a saúde dele era muito precária. Ele estava muito mal. Aí ele se recolheu ao seu aposento e, durante a madrugada, ele viu entrar no quarto uns espíritos. Aí os espíritos entraram caladinho, né? E eles estão observando o que estava acontecendo. Aí um espírito pegou, levantou o pé direito dele. E ele pensou assim: já é a minha desencarnação, porque ele estava muito mal, né? Já é a minha desencarnação, mas eu ainda não estou preparado. E ficou todo assustado, disse que o coração acelerou, né? Ficou assim, muito assustado mesmo, né? Então, o espírito levantou o pé direito dele e, naquele momento, ele lembrou de fazer uma Ave Maria. Ele fez uma Ave Maria da forma que ele nunca havia feito antes, com muita fé. Acabou a Ave Maria, ele abriu os olhos e viu um espírito levantando o pé esquerdo dele. Ele falou: ah, meu Deus do céu, é agora, né? Então ele falou assim: Jesus, eu ainda não trabalhei, nada ainda, me ajuda, deixa eu ficar um pouquinho mais. Né? E os espíritos vieram com as mãos até a região do coração dele e começaram a massagear o coração dele. E ele: ah, meu Deus do céu, minha mãe, se eu fui um mau filho, me perdoa, mas já chegou a minha hora. E ficou apavorado, né? Aí, um espírito chegou até os ouvidos dele e falou assim: calma, Jerônimo, nós só estamos fazendo uma recalchutagem, porque você ainda vai ficar mais tempo para trabalhar. Então, nós não sabemos exatamente. Aí fica claro o nosso despreparo em relação a esse momento. E quanto mais apegados nós somos, mais difícil é de conseguirmos ganhar a nova vida quando chegar a hora. Então Jerônimo compreendeu essa falta de preparo. Ele entendeu que, por misericórdia divina, ele estava tendo mais um tempo para trabalhar. E trabalhar muito. Porque quem não trabalha, como que se diz? Dá trabalho. Sabiam? Quem não trabalha, dá trabalho. E nós não podemos ficar dando trabalho, nós temos que trabalhar. A finalidade da reencarnação é sermos melhores, cada vez mais. Se não for pela reencarnação e nos melhorarmos, não tem finalidade nenhuma termos renascido. Então,
quando nós verificamos tantas calamidades, tantos atropelos, tantos latrocínios, tantos homicídios por conta de bens materiais, para quem que nós vamos reclamar de tantas calamidades, senão a nossa conduta, senão a nós mesmos? Pela nossa incapacidade de administrar aquilo que nos foi deixado como bens temporários, para que possamos administrar, aplicar conforme as necessidades, aplicar conforme os necessitados, compartilhar, sermos fraternos. Então nós vamos lembrar, porque fica claro, né, através das palavras dos Espíritos, que o estado de coisas que nós estamos vendo hoje é o resultado, é o sinal de decadência moral daqueles que estão gerenciando a vida terrena. E que somos nós. Que a gente fala, é a sociedade, mas quem que é a sociedade? Nós somos uma parcela. Juntos formamos uma sociedade. Sociedade é a somatória de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós projetamos, de tudo aquilo que nós lançamos através das nossas ações, através dos filhos que nós educamos, né, da formação que nós estamos oferecendo. Então, meus queridos, diz-nos aqui no Evangelho que o amor aos bens terrenos são fortes óbices, são fortes barreiras para o adiantamento moral e espiritual, que precisamos aprender a viver com mais acomodação, com mais modéstia, para evitarmos tantas catástrofes e tantos sofrimentos. O apego excessivo destrói a nossa capacidade de amar. Nós esquecemos daqueles que necessitam e percebemos só as nossas necessidades. O melhor é para nós, o mais bonito é para nós, né? O mais confortável é para nós ou é para aqueles que estão aqui no nosso pequeno círculo de convivência. Porque nós ainda não conseguimos desenvolver o senso de fraternidade. É evidente que, com raríssimas exceções, nós não estamos generalizando. Mas é importante que nós também saibamos do cuidado que precisamos de ter, a fim de dilatarmos as nossas vistas, os nossos ouvidos, né? Que esse apego absorve os nossos mais nobres sentimentos. E que o dinheiro, a fortuna ganha pelo trabalho honesto, trabalho digno. É uma fortuna louvável, mas ela não é tudo na vida. É uma forma de experimentar, é uma prova, e é uma das provas mais difíceis para o espírito, mais difícil do que a miséria, porque é mais tentadora. As probabilidades de fracasso são inúmeras. E a gente fica assim tão afoito quando, né, vê a Mega Sena, quando vê acumular isso, vê acumular aquilo, e nós queremos ganhar. Nós não sabemos o que nós estamos pedindo, o que nós estamos buscando. Vamos falar que está errado? Quem sou eu para dizer que está errado? A vida é nossa e nós sabemos o que fazemos com ela. Mas tudo é nossa responsabilidade, de mais ninguém. Então, não nos iludamos. Não permitamos que estas coisas sejam maiores
para nós do que as coisas referentes ao espírito. Outro aspecto importante que às vezes os pais frequentemente desenvolvem, né? Aquele comportamento de deixar bens, deixar riqueza, deixar patrimônios materiais para os filhos, evitando com isso que os filhos, pelo esforço, pelo sacrifício, pelo trabalho mais pesado, conquiste aquilo que lhe é de direito. Então, essa transmissão de riquezas, ela é louvável quando imbuída de propósitos nobres, verdadeiramente nobres. E esses propósitos, só a espiritualidade é capaz de detectar dentro de nós. Nós não podemos julgar, nem condenar, nem apontar o dedo. Temos de ver as coisas, fechar os nossos olhos, sermos tolerantes, termos compaixão daqueles que ainda não estão conseguindo perceber determinadas, né, condutas que podem ser muito danosas para seus espíritos. Mas o nosso orgulho ainda é muito grande e a gente dá uma dimensão muito maior para os bens materiais. Até mesmo, me permitam me dizer, eu não sei se ainda hoje é assim, né, mas na hora de casar, de olhar, de perceber o que o outro tem, de bens, de patrimônio. Eu não sei se isso é só do passado, não, viu, seu Durade? De alguns anos aqui atrás. Será que ainda existe isso? Né? Então, pensemos a respeito. Será que nós valorizamos mais essas coisas do que o ser? Então, nos acautelemos em relação a isso. E tem um outro aspecto que, de acordo com as leis divinas, como os bens materiais não nos pertencem, eu até posso deixar como herança, né? Como a gente até viu recente, o mais recente aqui, né, na cidade vizinha nossa, né, de Patos de Minas, aquele fato de uma herança muito grande, que foi descoberto um filho aí. Nós até podemos deixar as heranças para os nossos filhos, sim. Mas quem nos garante que essa herança, esse patrimônio, ficará nas mãos desse filho que nós estamos, né, com tanto zelo, deixamos de viver, deixamos de usufruir, enquanto estamos aqui compartilhando uma existência com eles, para deixar para eles. Não, eu vou deixar para os meus filhos. E às vezes isso que nós vamos deixar com tanto cuidado, vai ser uma situação perigosa, de briga, de rivalidades, de separações de família. Então, nada nos garante. Se aquela criatura ela não está, né, na sua trajetória, na sua existência atual, no seu programa, ser detentor de patrimônio material, e ele não sabe administrar, em pouco tempo ele vai queimar tudo e vai ficar na miséria. Temos casos e casos ventilados a respeito. Quantas pessoas fizeram isso, dilapidaram um patrimônio que demorou assim anos e anos para ser construído em pouco tempo? Vemos aí os BBBs da vida também, né? Que ganham e, de repente, estão em situações. Jogadores de futebol e tudo mais. Então, administrar não é fácil. E administrar bens materiais é muito mais difícil. Não é para qualquer um. Tá? Então, nós temos que aprender a entender e a vivermos, a contentar-nos com pouco. Contentarmos assim no sentido de que nós não nos revoltamos, né? Quando às vezes a gente queria, eu queria comprar uma roupa tal e eu não posso. Então aquilo já serve para tirar o meu bom humor.
já serve para eu brigar com a minha mãe ou com o meu pai, né? Falar mal do governo, falar dos impostos. Então é uma conduta que não diz respeito à criatura. Então, em relação aos bens terrenos, ao desprendimento dos bens terrenos, vamos lembrar da música, né, que foi cantada, que Jesus deixou a lição do jovem rico. Não era para o jovem jogar tudo fora, com desdém, com desprezo, absolutamente. Mas de perceber o quanto ele poderia abrir mão e que ele não poderia abrir mão. Então, isto é o verdadeiro desprendimento. É esta a lição que Jesus nos deixou e que Lacordaire trouxe para nós, para a nossa meditação nesta noite. Que Jesus nos abençoe, que nos acompanhe para os nossos lares e que nós possamos trabalhar muito neste ano, principalmente no desapego. Muita paz a todos.